Bom dia pra quem tá chegando agora. Inclusive eu. Tô aqui falando sozinho uma conta, gente. Ah, não. Misericórdia. Ó, o bichinho já tá fugindo lá pra fora. Onde você pensa que vai, amor de my life? Ó, quem chegou? Quem chegou? O marido chegou pra almoçar. Não pode achar que fora não. Aí ele chega, ele escuta o barulho e já sai correndo. Não dá nem tempo dele pensar e já chega lá. Minha mãe veio esses dias pra trás que eu tava cozinhando trabalho. E aí, ela trouxe umas folhinhas aqui. O que é? Eu sei que tinha alecrim. Essa folhinha aqui, ó. Hoje ela tá vindo trazer o Edson, eu vou perguntar pra ela o que é isso aqui. Ela tem, tipo, uma espinha, uma texturinha diferente. Esse aqui eu sei que é bom, eu vou guardar. Mas precisa, a banheira que ele faz pra ele, porque ele quer o colo. Ele quer o colo. E aí ele querendo o colo, se o pai dele não pegar ele em 5 segundos, ele dá o show. As outras folhinhas dessa daqui, e eu trouxe essa folhinha, alecrim, tô secando. Eu guardei esse bolo aqui. Hello! Oi, amor. Oi, eu tô muito blogueira, amor. Gravando vídeos para o YouTube. Tô terminando já, amor. Só tô cozinhando uma batatinha doce pra ver se ele come melhor hoje. Nossa, que escândalo! Que menina esfuziante, meu Deus do céu! Para de falar. Nossa, você fica gritando, você não vai escutar o gatinho. Ah, cadê a tampa desse caixão? Minha mãe tinha trago umas folhas, eu nem vi. Você acredita? Eu fui pegar a batata doce agora lá na gaveta. Eu achei. Até boldo ela trouxe. Ela trouxe uma outra folha lá que eu não sei qual que é, não. Aí eu fiz pra secar. O sol que ela trouxe alecrim também. Já tá pronto, viu? Só tô deixando secar aqui a água pra gente comer. O arroz tá pronto. Agora enquanto isso eu vou fazer uma crepezinha, porque o Arthur tá um pouco meu arroz e feijão. Aí o que eu faço? Eu faço vinagretinho, eu molho o arroz e feijão, né? Misturo ele, sente o sabor do tomate, aí ele come tudo. Só em casa, graças a Deus, que essa é uma das vontades que tem se a gente morar, graças a Deus, numa cidade pequena. Porque aí é que tem essa possibilidade, entendeu? Vamos deixar bem assim. Passar aqui meio sério. Entendeu? Aí, eu vou entrar no assunto, fazer um gancho que eu falei no vídeo anterior, que depois que eu tive o Arthur, eu vou ficar olhando aqui pra tábua, gente, porque senão eu vou cortar meu dedo. Vocês me entendem? Ai, eu falou como se tivesse 400 mil pessoas me vendo, mas é isso, gente, acreditar, né? Se eu pegar uma de quem não vai me estar lembrado, se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. Se eu der a cara pra bater, nunca vou conseguir fazer isso, porque é uma vontade que eu tenho faz tempo. E eu tenho que falar como se eu tivesse vários espectadores, porque é isso que eu espero, mas senão eu não estaria aqui. Com a graça de Deus, óbvio, né?
É muito engraçado, porque parece que eu tô falando sozinha. Mas como eu já faço isso normalmente, eu falo sozinha mesmo, então tá tudo certo. Aí como eu tava falando, eu falei que eu tive serão, né, gente? O Arthur, ele foi na gestação. Eu não digo que foi planejada porque eu não fiquei. Ai, esse mês eu vou parar de tomar remédio porque eu quero engravidar mesmo, porque eu não tomo remédio. Eu tomei, assim, pra não falar que eu não tomei anticoncepcional, eu tomei uma vez quando eu era novinha por conta de muita crônica, mas eu regularizou. Então eu parei de tomar, porque é muito hormônio. E eu tomei de novo depois que eu tive o Edson. Porque eu fiquei em pânico de ter um neném assim, tipo, eu tinha muito medo de ter um filho seguido do outro. Porque eu queria dedicar meu tempo, sabe, a ele. Tanto que assim, eu demorei pra ter um filho porque eu achava que eu tinha que ter aquele tempo exclusivo. Eu tenho dó, sabe, de quando tem filhos muito pequenos, embora muitas pessoas falam que é melhor criar os dois juntos, mas pra mim, assim, eu tinha aquilo na cabeça de curtir meu filho, curtir cada frase, ele ter eu exclusivamente só pra ele, sabe? Sentir todo o meu... Sentir exclusividade mesmo. Pra graça de Deus, eu consegui fazer isso com o Edson. E aí... Deixa eu ver o que eu vou colocar uma folhinha de limão escondida do marido, porque ele não gosta. Se ele ver a folha, ele fala que tá ruim. Se ele não ver, ele não fala nada, porque ele não vê. Marido é igual menino, né? Tá bom, porque eu falei pequeno, porque eu congelo, né? Tirar o excesso do gás que é feijão, depois eu tiro, tá pronto. Tudo numa boa. Aí, então por isso eu demorei pra ver o Edson. O Arthur. Edson é meu primeiro. Aí o que aconteceu? Aí eu pensei assim, que eu não ia ter mais filho, porque o Edson já tava grande, já tava, tipo, comecei a ter minha camisão pra mim, tipo, fabrico de novo e tal. Aí eu falei, emagreci, porque, nossa, tava assim, naquela fase, assim, me reconectando comigo mesma, sabe? Todo lugar tem. Aí o Edson começou a pedir muito, gente, muito. Embora ele já tenha 2 irmãos do primeiro casamento do pai dele, onde quando eu conheci ele já era divorciado, porque eu tenho convivido com as meninas desde pequena. A Maria Clara tinha 3 para 4 anos, que é a caçula por parte do primeiro casamento do meu marido. Mas a gente tem uma super, graças a Deus, estreita, a gente tem uma relação maravilhosa, graças a Deus também. Eles foram criados assim, sempre juntos, na medida do possível, né? Principalmente quando a gente tá morando assim, mais longe, mas sempre por perto. O pai delas não deixa de falar com elas todo dia, férias, enfim. Hoje ela já tem um tudo de maior já, né? A Maria Clara acabou de entrar na faculdade e a Sabrina tá quase terminando já. E aí, o que tá acontecendo? Deixa eu olhar de olho no final. Aí, gente, eu fico pensando, sabe? É tão bom a gente ter irmãos. Tem 2 assim, vivas, né? Minha mãe teve uma morte espontânea antes de ter eu. Então eu convivi muitos anos, né, com as minhas irmãs, porque a gente sempre foi muito unidas. Acho que como a maioria das famílias, né, a gente brigava muito, porque a gente tinha idade próxima, então
tipo, meio que foi entrando quase todo mundo junto na adolescência, etc. Mas a gente sempre foi muito leal, não? Tipo... Nunca fizemos assim, contar segredo um da outra, uma vez. Assim, por exemplo, uma vez eu acordei e fui fazer almoço, umas 10 e pouco. E nessa época eu estudava à tarde. Isso, eu mais alto estudava de manhã. Eu acordei, né, pra levantar pra fazer almoço, peguei e fui tirar o pijama e abrir o guarda-roupa pra trocar de roupa. Mas que eu abri o guarda-roupa, minha irmã tava babando, dormindo dentro do guarda-roupa, velho. Em vez de ir pra escola, ela simplesmente entrou dentro do guarda-roupa pra dormir. Eu só lasquei o bico, né? Falei, o que você tá arrumando, menina? Ai, eu tava com muito sono, eu não queria ir na escola. Não falei nada pra ninguém. Meus pais eram descobrir só por tempo atrás, porque não tinha necessidade, não tinha necessidade, né? Aí, vinagretezinho, está prontinho. Minha tá com a Então eu fiquei pensando. Aí. Um monte de gente ficava perguntando se eu não queria mais ter filho. E eu falava que não. Mas é porque eu acho que a gente não deve ficar abrindo muito a nossa vida para as pessoas, não. Eu sou dessa, assim, nesse sentido, né, gente? A pessoa não é a favor de nada dela, a pessoa tá aqui estancada na cara. Vocês conseguiram compreender, né? Todo mundo é adulto inteligente suficiente para entender o que eu queria dizer, né, com isso. Coisas assim, muito íntimas, né, de casal, a gente não consegue abrir assim, né? Aí, a gente... No dia que eu falei assim, hoje eu vou engravidar, eu engravidei. Só que, tipo assim, já tinha acontecido algumas vezes de eu achar que poderia ser, na verdade não sei. Então eu fiquei muito desencanada. Falei, nem vou encanar, porque, tipo, não vai rolar não. Se depois se não tiver, eu vou ficar meio frustrada, sabe? Porque é ruim, gente, tá esperando muito ser. E aí eu comentei com a minha irmã. Minha irmã mais nova, eu vi me enchendo o saco. Ah, você não vai ter outro, você não vai ter outro. Você tem que ter um irmãozinho, porque ela tem dois também. Meus filhos são um para o outro. Ela teve um ano e depois, tipo, sempre por um ano e o outro ela teve a caçula. Inclusive, meu sobrinho mais velho, ele nasceu no mesmo dia que o meu filho. Só que com 4 anos de diferença. Que legal, né? A gente fala que ele foi o presente dele. Só que mesmo morando em cidades diferentes, eles são muito grudados. O Eduardo, que é um amor assim, o Edson, o Eduardo, que é tipo, como se convivesse todos os dias, sabe? Agora que tá um pouco assim, que eles estão brigando um pouco mais, porque o Edson tá entrando na adolescência, estão muito de pouca cabeça, né? Então às vezes não quer fazer as mesmas coisas, acaba dando muito largura. Prontinho, fogão. Sabe? Ai, gente, e eu faço escondido, entre aspas, né? Porque obviamente eu não tô com gosto, ele sabe. Só que o
gosto de preocupação, sério. É só isso. Aí, enfim, aí eu nem comprei teste nem nada, só comentei com ela, nossa, tá aqui. Não me vê porque você tem que fazer exame, que não sei o que, não fazer teste, eu tô aqui, filha, desencana. Se tiver que ser, já tô. E aí, se dá um outro mês também, não precisa pra mim, eu faço teste, tá tudo certo. Daí, tô eu aqui em casa, cheguei do trabalho, né, porque eu tava trabalhando fora, cheguei do trabalho, do Neida, buzina uma moto. Você acredita que ela mandou entregar um teste aqui em casa? Comecei a rir, né, de noite. Acho que eu sei, isso é mais durante o dia, primeiro dia, eu não sei, né? Eu falei, vou fazer isso só pra ela parar de me encher o saco. Fiz, minha filha. Nada me deu nem tempo, tipo, a primeira gotinha, não deu tempo, eu faço xixi direito, o negócio já subiu, dando positivo. Eu ri de nervoso. Falei que meu marido riu de nervoso. Porque querendo não muda tudo, né? Quando chega um bebezinho em casa, né? Ainda estava naquela fase de viajar bastante, passear bastante. Aí teve uma criança nova que estava segurada, né? Aí foi isso. Aí eu acabei de fazer o cabelo. Embora eu goste muito, né? Mas eu fico muito baixo. Eu fui baixo, então foi muito boa. E aí os médicos estavam até assim, né? Porque tipo, eu vi muito, mas minha pressão nem oscilou, sabe? E só que desde quando eu tenho um aplicativo que mostra minha circulação, eu sempre tive. Somente quando eu comecei a me engravidar, eu coloquei no aplicativo que eu sabia que eu não estava mais tudo certo, né? Agora que eu quiser, a gente fala que eu não digo. Foi ele que me mostrou, foi exatamente no dia que eu vi. Aí, Tuti! Deu tudo certo, sabe? A minha gestação e tal, só que aí eu comecei a perceber que as semanas do médico, lá onde eles anotam, estava divergindo do meu. Lá, pra ele, tava como se eu tivesse, tipo, com 2 semanas a menos. E aí começou a chegar a data assim, eu começando a ficar preocupada, né? Não, e como eu engordei muito, tinha gente que queria saber mais do que eu. Não sei se com vocês acontece isso. As pessoas querem saber mais do que você sobre o seu próprio corpo, sobre você. E tipo assim, querendo ficar na direita que você tá gorda. Sempre tem, né? Um monte de gente querendo saber que eu falando que eu ia ver meu filho, que meu filho não tá, imagina, não passava de abril, um negócio assim, tipo, bem adiantado. Eu falei, gente, pra agosto. Coincidentemente, eu sou de agosto também. Pra agosto, cara. Não, essa barreira tem que baixo, que vai ter raiva. Só que eu sabia que não ia ser final de agosto, eu tinha meta, então, tipo, dando quase setembro já. E eu não, eu tava dando no começo. Tipo, eu fui uma semana ainda. Aí eu falei pro médico, não, eu falei, não. Aí, tipo, na semana antes de eu ganhar ele, eu já falei, não. Já comecei a ficar preocupada, né? Porque ele é um sexual, me perdoe. Imagina, você faz a sua gestação tudo certinho, bonitinho, e aí por erro médico, você perde o seu bebê. Deus que me livre guarde, tá repreendendo em nome de Jesus, porque eu não amarro nada, viu, gente? Que se amarra eu solto. Eu repreendo logo em nome de Jesus. Aprenda. E também não falo nada se Deus quiser, não, porque Deus só quer o nosso melhor, Ele sempre quer o melhor pra nós. Então, eu sempre vou ter que cobrar por Deus. Mas
Então, esse aqui. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, doutor, pode fazer essa conta de novo aí, porque não tá batendo, não tá batendo. E eu acompanho. Eu bolei ontem, tô lavando a forma agora, porque acabou hoje. Porque eu acompanhei também a situação, eu já sei de minha vida certinho, não com bastante. Aí ele chamou a enfermeira lá, acho que foi a enfermeira-chefe, eu acho. A onde eu estava indo. Porque na minha cidade, eu até tentei fazer um plano de saúde, mas quando você tá grávida, nem plano cobre, tá? Não quer. E eu fiquei desencanada, porque aqui, mesmo no hospital que atende tudo, atende o particular, e é a mesma ala, então é os mesmos médicos atendem tanto. Então não ia fazer diferença, né? Então fiquei de boa, fiquei tranquila. Só que me comentou foi isso. Aí ele foi, fez e viu que realmente estava mãe e filho. Mãe atenta, mãe é mãe, né? Então, mãe sabe das coisas. A gente sente, né? Aí eu falei que o Arthur demorou muito pra me ver sexo, porque eu não queria fazer chá revelação, então eu não fiz sexagem, eu queria saber. Ai, gente, eu sou assim metódica, sabe? Eu queria saber tradicional mesmo. Acho que as pessoas estão muito ansiosas, sabe? Porque ele não é criança. Eu acredito que as pessoas têm que ser feitas mais de forma natural, tiver com ansiedade, vão ficar mais ansiosas. Aí eu já não lembro que eu posso ler, mas já estava quase pra mim. Acho que foi com quase 6 meses que eu fiquei sabendo do sexo dele. Demorou, hein? Demorou mesmo. Eu achando que era menina. Não sei, eu achava que era menina. Só pediu tanto para o menino para ser companheiro dele, que veio o menino mesmo. Mas aí ele estava falando, eu peguei e o médico da meu pai, assim, de todo jeito eu ia fazer cesárea, e ele tomou um dinheiro, gente. E a Paula, quem consegue é normal. Mas pelos relatos que eu vejo, assim, das pessoas tentando forçar, saber, criança masculina, problema de falta de oxigenação no cérebro, e eu também tenho, eu sou muito assim, eu não tolero muita dor, gente, não tolero, e eu tenho cólico todo santo mês, desde quando eu menstruei com 15 anos, com 15 anos e 10 dias de tempo, eu menstruei no dia 18 de agosto de 2000. Então, desde essa época eu sempre tive muito cólico. Agora, ela diminuiu os dias, eu tive cólico muito forte todos os dias. Eu tive que tomar ibuprofenadeira todos os dias. 5 dias de menstruação, que descia muito. Agora, graças a Deus, não mais. Mas os primeiros 3 dias é lei. Infelizmente, ainda não consegui esse remédio. Mas aí, por isso eu não queria, e também porque eu resolvi que eu queria fazer laqueadura. Então, porque eu já ia fazer 39 anos, né? Pra ganhar ele, eu fiz, né? Eu ia ver com 38 e tive com 39. E aí, eu simplesmente ia fazer cesariana por esse motivo. Então ele já adiantou, ele marcou pro dia 13 de agosto de 2024. E aí, o que aconteceu? Chegou no dia, foi tudo, com a graça de Deus, correu bem e tal. Já vou lavando aqui, porque como eu disse antes, eu gosto de deixar tudo limpinho, né? Eu gosto de deixar minhas panelas aqui na pia. Então vou limpar a pia, eu já coloquei elas aqui, porque eu já limpei meu fogão. Aí o que aconteceu? Foi tudo bem no quarto, só que eu percebi que na hora que eu tive o filho, diferentemente, e a gente fica com expectativa, né? Diferentemente do Edson, meu bebê não chorou. Meu bebê não chorou. E eles não colocaram pra mim, sabe? Pra me beijar, pra me sentir o cheirinho dele. E a gente ficou meio assim.
E ele passou por trás, assim, minha irmã que foi me acompanhando, porque eu falo isso, não tem tolerância a sangue, então se é perigoso dele passar mal e me dá trabalho na sala de cirurgia do parto. Aí o que aconteceu? Eu já fiquei meio assim, e aí ninguém falava nada, aí minha pressão foi a 4, meus batimentos ficaram super acelerados, por ansiedade mesmo, sabe? De não ter tido aquele primeiro contato, não ter escutado ele chorar. E eu lembro que meu irmão falou assim, nossa, ele é negão, porque ele tava preto. Ele é negão. Esse aí não é japonês, meu marido é japonês, né? A gente ainda, na hora, sabe como começou a ver notícia, ninguém fala nada, eu comecei a começar a entrar em dúvida, John, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Ninguém fala nada, meu filho não chorou, o que houve? Aí o anestesista veio, né, porque eu vi o monitor dava 4, porque fica o monitor bem do lado, então eu vi o monitor. E minha pressão foi muito baixa, e batimento cardíaco. E aí a minha irmã foi perguntar, saiu pra perguntar, e aí o anestesista veio me ver, me dá até vontade de chorar, de lembrar. Eu lembro que eu fechei o olho. Desculpa. Fechei o olho e só falei assim, Jesus, eu entrei aqui com meu filho e eu vou sair daqui com ele. Em seu nome, Jesus. Eu não nasci pra perder filho. Então o Senhor dá um jeito, traz e deixa meu filho aqui comigo. Entendeu? A enfermeira veio, minha irmã veio e falou assim, eles só colocaram ele pra esquentar um pouquinho, porque ele tá geladinho. Aí o médico falou, mas por que ele tá gelado? E eu perguntando. Aí veio esse médico lá, fazendo uma maquiadora ainda, né? Aí a enfermeira chegou e o médico falou, cadê a notícia da criança? Aí a enfermeira falou, ela tá lá, muito barulho. Volta lá e traz informação correta do que tá acontecendo com a criança. Aí sim, aí falou que era porque ele tava, mas eu acredito que ele tem enrolado o pescoço